Você já parou para pensar no que Jesus fez nos seus últimos dias na terra antes de subir aos céus? Ele não apenas apareceu aos discípulos, mas os ensinou, comeu com eles e fez uma última promessa. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Essa promessa não era apenas sobre dons, era sobre capacitação para transformar o mundo. Mas mesmo com tudo isso, na hora em que ele subiu, os discípulos ficaram ali, parados, olhando para o céu. Foi então que 2 anjos apareceram e disseram: "Por que vocês estão olhando para cima? Ele voltará do mesmo jeito que o viram subir." A partir dali, o livro de Atos mostra que o plano de Deus na terra estava só começando. Os discípulos, agora apóstolos, passaram a agir com ousadia. E em meio às rotinas comuns, Deus realizava milagres extraordinários. Pedro e João estavam indo ao templo para orar, algo que faziam todos os dias. Mas naquele dia, um homem paralítico estava na porta chamada Formosa. Ele pediu esmola. E Pedro respondeu com uma frase poderosa: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda." Aquele homem, conhecido por todos como um coxo, se levantou imediatamente. O milagre não só transformou sua vida, mas também abriu espaço para que Pedro pregasse com autoridade. Ali, o poder de Deus se manifestou, não através de riquezas ou status, mas por meio da fé viva no nome de Jesus. E como resultado disso, milhares de pessoas começaram a crer. O que começou com um milagre virou um movimento imparável. Mas esse movimento incomodou muita gente. Os líderes religiosos, que deveriam reconhecer a mão de Deus, ficaram indignados. Pedro e João foram presos. Sim, presos por curar e pregar, em nome de Jesus. Mas nem a prisão conseguiu calar o que Deus estava fazendo. Diante do Sinédrio, os mesmos homens que condenaram Jesus, Pedro declarou com coragem: "Não há salvação em nenhum outro nome além de Jesus Cristo." A ousadia deles era tão grande que os líderes ficaram admirados. E sabe o que perceberam? Que aqueles homens eram indoutos e iletrados, mas tinham estado com Jesus. Esse é o verdadeiro segredo. Não é sobre o quanto você sabe, é sobre com quem você anda. Eles foram soltos, voltaram para os irmãos e oraram. Mas não oraram por proteção, oraram por mais ousadia. E sabe o que aconteceu? O lugar onde estavam tremeu e todos foram cheios do Espírito Santo. O livro de Atos não é sobre pessoas perfeitas, mas sobre pessoas disponíveis, gente comum, cheia do Espírito, fazendo coisas extraordinárias. O livro de Atos nos mostra que a igreja não nasceu de uma estratégia, mas de um derramar. Não foi construída por técnicas humanas, mas por corações rendidos. Eles não tinham templos, holofotes, redes sociais, mas tinham fogo no coração, comunhão verdadeira e uma fé inabalável em um Cristo vivo. E o que acontecia como consequência disso? Eles partiam o pão juntos, oravam uns pelos outros, ajudavam os necessitados. Não existia ego, competição ou vaidade. Havia uma unidade sobrenatural. A cada dia, o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. E tudo isso acontecia em meio à perseguição, às ameaças, às prisões. Mas ao invés de recuar, eles avançavam. Quanto mais apertavam, mais a fé crescia. Estevão foi apedrejado por pregar a verdade, e mesmo diante da morte, viu os céus abertos. Tiago foi morto pela espada. Pedro foi preso novamente. Mas nada disso impediu o avanço do reino. Deus começou a levantar outros instrumentos. Um dos maiores perseguidores da fé, Saulo, se torna Paulo, o maior evangelista da história. Deus transforma inimigos em aliados e transforma deserto em campo fértil. Onde havia medo, agora havia coragem.
Onde havia dúvida, agora havia direção. E talvez você esteja se perguntando, mas o que isso tem a ver comigo hoje? Tem tudo a ver. Porque o mesmo Espírito que moveu a igreja em Atos é o mesmo Espírito que está disponível hoje. O mesmo poder, a mesma ousadia, a mesma graça. Atos dos Apóstolos não é apenas história, é um convite, um chamado para vivermos não uma fé de domingo, mas uma vida cheia de propósito. Para sermos testemunhas, em casa, no trabalho, nas redes, nas ruas, para levantarmos como a igreja viva. Não como espectadores, mas como protagonistas. Porque o livro de Atos, ele não termina com um amém, ele termina em aberto. Porque os atos continuam através de mim e de você. Então agora, pare por um instante, feche os olhos se puder, respire fundo e pergunte a si mesmo: o que o Espírito Santo quer fazer através de mim hoje? Não olhe para as suas limitações, nem para o que você ainda não tem. Deus não está procurando os mais preparados. Ele capacita os disponíveis. O mesmo Deus que usou pescadores, cobradores de impostos e até perseguidores, quer usar você. Talvez você não vá pregar para multidões, mas pode ser uma luz no seu lar. Talvez você não viaje o mundo, mas pode transformar o ambiente onde está. A pergunta não é se Deus quer agir. A pergunta é: você está disposto a dizer sim? A história da igreja não terminou. Ela continua sendo escrita. E Deus está chamando você para ser parte do próximo capítulo. Os céus ainda se abrem, o fogo ainda desce, o evangelho ainda transforma. E agora, a pena está em suas mãos, mas o papel é a sua vida. O próximo versículo pode ser escrito por você. Seja cheio do Espírito, seja ousado na fé e viva os atos que ainda estão por vir.